Olá, dorameiros! Para quem não me conhece, eu sou a Mari e eu vim aqui porque ontem a gente teve a estreia do tão aguardado dorama Jogo da Morte. E por que ele era tão aguardado, né, gente? Além de ser uma adaptação de um webtoon que fez muito sucesso e ter uma temática aí de fantasia, ele também era muito aguardado por conta do elenco de estrelas que estava escalado para fazer essa obra. Eu também estava entre os ansiosos por esse K-drama e assim que liberou eu já corri para assistir os primeiros episódios e eu vim aqui trazer uma resenha para vocês dessa primeira parte. E aí, me conta aí nos comentários já se você também estava aguardando por esse K-drama, né? Se você já assistiu também, me conta o que você achou, tá bom? E esse dorama ele é um pouco mais curtinho, né, gente? Ele vai ter aí só 8 episódios e cada episódio não chega nem a 1 hora de duração. E ele foi dividido em duas partes. Metade entrou agora dia 15 de dezembro e a outra metade vai entrar só dia 5 de janeiro. E ele veio pela plataforma do Prime Video, mas eu já vi que alguns fansubs já postou também, tá, gente? Então vamos lá que enquanto eu faço essa resenha pra vocês, eu já mostro qual que é esse elenco que eu tô falando e um pouquinho da série também. Mas antes, só pra te lembrar que se você gosta dos meus vídeos, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal, que é muito importante pra mim, tá bom? Essa história de drama e fantasia vai acompanhar a trajetória do jovem Choi-ji, que vem de uma realidade difícil. Ele nasceu em uma família pobre, o seu pai faleceu quando ele tinha 5 anos e ele foi criado por uma mãe solteira. E por conta disso ele se cobrava muito e colocou como meta que tinha que conseguir um emprego antes de se formar na faculdade. E o sonho dele é bem humilde, tudo que ele quer são coisas comuns, que era conseguir um emprego, se casar e ter uma família. O Choi realmente era um jovem muito promissor e estava participando de uma seleção para uma empresa importante, na qual ele gostaria muito de trabalhar. E ele conseguiu ser um dos finalistas e quando ele estava no trajeto para fazer essa etapa final, tragicamente um homem morre na sua frente. E ele então fica muito abalado com a situação e não consegue se concentrar na entrevista, na qual ele acabou fracassando e estragando a sua grande chance. A partir daí, ele passa 7 anos em busca de conseguir um emprego decente, mas manda muitos currículos, vai em entrevistas e não consegue. E por conta disso acumula dívidas e para sobreviver vai fazendo vários bicos. E isso o deixa muito frustrado, porque ele vê os colegas construindo suas vidas, ganhando experiência em seus empregos e ele estava preso ali nesse ciclo. Mas mesmo assim tentou permanecer firme que tudo daria certo. E ele finalmente tem a chance de uma nova entrevista naquela mesma empresa onde ele havia fracassado 7 anos atrás e consegue novamente chegar na etapa final e sai de lá bem confiante que vai conseguir a vaga. Só que quando ele tá saindo do local onde participou da entrevista, recebe a notícia de que perdeu todas as suas economias, pois um amigo o havia persuadido a investir em um negócio de alto risco, afirmando ser dinheiro certo, e ele fica muito desesperado ao saber que não vai conseguir o seu dinheiro de volta. E o Choi-ji, ele tem uma namorada de longa data que sempre o incentivou muito e apesar de todos esses perrengues que ele passa, não o deixou. E ela vê na sua situação, ela tentou o ajudar financeiramente, mas isso o fez sentir ainda pior. E ele então termina seu namoro por achar que ela não merece ficar com um fracassado como ele. E o seu dia, que já estava bem ruim, ainda iria piorar um pouco mais, pois quando ele chega em casa descobre que foi despejado e o seu senhorio havia colocado todos os seus pertences para fora da casa. Ainda por cima, choveu no dia e molhou tudo que ele tinha, e ele fica arrasado. E justo nesse momento, ele recebe a notícia de que tinha conseguido o emprego que tanto queria. Só que para ele já era tarde. Ele já havia perdido as esperanças de lutar pelas coisas simples e comuns que ele desejava ter, e decide que tem medo da vida e não da morte, e que morrer seria um meio de acabar com toda essa dor que ele sente. Daí então ele tira sua própria vida, mas se surpreende ao ver que acordou no corpo de outra pessoa. Isso porque a morte não gostou nada das suas últimas palavras e viu isso como
como insulto e veio pessoalmente para puni-lo de forma severa, sentenciando que ele morreria mais 12 vezes e a cada morte sua alma entraria no corpo de outra pessoa. E ele começa então a viver essas vidas e conforme vai morrendo, começa a entender que essa punição que ele recebeu funciona mais ou menos como um jogo de videogame, pois quando ele chega no corpo, a pessoa já está na sua última chance de vida e está ali em uma situação de morte iminente, onde ele pode ser a salvação, pois uma das regras é que se ele conseguir evitar a morte em um dos corpos que vai habitar, ele ganha o direito de ficar naquele corpo para o resto de sua vida. E assim como nos jogos, ele vai receber informações iniciais sobre o personagem. Então, quando sua alma entra em um corpo, ele recebe uma espécie de item, onde são transferidos para ele todas as memórias e habilidades do dono do corpo. E ele vai perceber também que se trata de um jogo de estratégia e tudo vai depender de suas ações, onde vai ter que bolar meios de tirar aquela pessoa da situação em que se encontra para que ele não morra. E após entender as regras, ele está motivado a continuar vivendo, pois caso suas chances se esgotem, ele será mandado para o inferno, que é um lugar que ele já conhece, pois a morte fez questão de lhe mostrar ao vivo para que ele visse o quão tenebroso e doloroso seria viver lá. E a série realmente vai ter esse elenco de peso, mas nem todos os atores vão ter uma participação muito grande, até porque, como eu falei no início, é uma série curta, né? Então não daria tempo de ter uma participação tão grande assim de todos eles. E sobre a temática, aqui eu estruturei para vocês em uma sequência, até para vocês terem noção do rumo que a história toma, mas lá na série todas essas informações elas vêm aos pedaços e não necessariamente em sequência. E à medida que você vai adentrando na série, você vai entendendo melhor a proposta. E depois que a gente entende tudo isso, vai ficando mais fácil a gente se conectar com a história e curtir a série. E mesmo ela tendo essa temática de fantasia, ela também vai abordar questões sensíveis, né, como é o caso das altas taxas de suicídio lá na Coreia. E também vai ter partes onde ela traz, né, à tona a questão do bullying nas escolas, né, que são questões bem sensíveis lá na Coreia. E sobre se valeu a pena, né, toda essa espera e ansiedade, eu acho que só de ver todo esse elenco reunido em um único K-drama já vale muito a pena assistir. Mas a história também é bem legal, né, e depois que passa essa parte aí introdutória, que a história começa a ganhar o ritmo, a gente vai se envolvendo e eu acho que tende a ter um desfecho bem satisfatório. E para quem gosta desse gênero de fantasia, eu acho que vale super a pena conferir esse título, tá bom, gente? E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado aí vocês decidirem se vão ou não assistir esse título, né? E se você gostou do meu vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até a próxima!